1 Samuel capítulo 16, eu não vou ler, porque eu vou dar continuidade da mensagem, mas vou fazer uma introdução para os irmãos que estão participando hoje. Nós vamos falar sobre as três unções, ou melhor, já começamos a falar sobre as três unções que Davi recebeu. A primeira unção que Davi recebeu, eu gosto de deixar bem claro, unção para reinar. Amém, amado? Para reinar. E porque eu dou o nome das outras unções para você entender. Nós falamos sobre a situação, o quadro que estava a nação de Israel. Como estava a situação, o quadro da nação de Israel? Deus havia rejeitado o rei Saul. Ele desobedeceu uma orientação específica da parte de Deus. Como ele rejeitou a palavra de Deus, Deus também o rejeitou para que ele não viesse mais a reinar e escolheu um outro, que a Bíblia faz questão de mostrar que era melhor do que ele. Então, amados, nós vemos esse quadro. Agora, outra coisa interessante, profeta Samuel, quando o Senhor começa a falar com ele, no 1 Samuel capítulo 16, o Senhor disse: até quando terás pena de Saul, sendo que eu já rejeitei? Então, o que nós entendemos claramente, que ele estava com pena, coitado, né? Mas ele havia rejeitado a palavra, o Senhor o rejeitou. E uma coisa interessante, Deus, quando ele fala, a gente precisa ter muito cuidado. Deus, quando fala que vai fazer, Deus faz, amém, irmãos? E outra coisa interessante, o vaso de azeite, ou o chifre de azeite, estava vazio. E agora, era importante que o profeta da parte de Deus enchesse o chifre ou o vaso de azeite e que ele já começasse a providenciar todos os meios para estar indo à casa de Jessé, que era um lugar onde Deus havia provido um rei dentre os filhos de Jessé. Só que quando o profeta recebeu a palavra, ele fez uma pergunta: como irei? Como eu vou fazer essa unção? E aí, aonde o Senhor dá a ele as estratégias, né? Como fazer? Então o Senhor disse: olha, você faz o seguinte, você vai, né, à casa de Jessé, quando você chegar lá, você diz, né, vim sacrificar o Senhor. Aí, convida os filhos de Jessé para estar participando. E aí, no momento, você vai ungir. Deus deu uma estratégia. Então, muitas vezes, Deus vai trabalhar dessa maneira. Deus vai dar estratégia em momentos que você não sabe o que fazer. Deus vai dar saída, amém? Diga isso para o vizinho, profetiza na vida dele. Deus vai te dar estratégias, amém? Ok? Então, só que o Senhor deixou bem claro: a quem você vai ungir? A quem eu te disser. Ou seja, ele não poderia ungir quem ele quisesse. Por exemplo, eu não posso pegar o óleo ungido, embora naquela época o óleo da unção só era rei, profeta e sacerdote podia receber a unção. Então não era qualquer um que poderia receber a unção. Hoje você pode orar, ungir um enfermo, abençoar, consagrar coisas, isso não tem problema. Mas antes não podia. Porque uma vez, se o Samuel tivesse ungido a pessoa errada, não tinha como desfazer. Como uma certa vez um irmão que foi consagrado no diaconato, um dia procurou o pastor depois e falou assim: pastor, não tem como desconsagrar não? Ele queria ser desconsagrado, porque ele não estava aguentando o ministério de diaconato. O pastor falou: essa eu nunca ouvi não. Então tem gente para todo tipo, né? Interessante. Agora o que eu quero que você entenda, que essa unção, ela tinha nome, endereço, propósito específico, que era para reinar em Israel. Já pensou? Essa unção tinha um nome específico, tinha um propósito. E para você entender hoje um pouquinho, pastor, eu não entendo bem, o que é a unção? A unção, a Bíblia diz, ela quebra o jugo. Há uma diferença de alguém ungido por Deus, há uma diferença de quem não é ungido por Deus.
A unção, ela quebra o jugo. Aí eu quero mostrar só para você entender um pouquinho. Depois que, vou adiantar até um pouquinho aqui. Depois que Davi recebeu a unção, e ele chegou lá, aquele incircunciso filisteu, estava lá. Não tem homem aí não? O exército tudo escondido com medo. Davi falou assim: quem é esse incircunciso filisteu para estar afrontando o Deus de Israel? Somente com a pedrinha e a funda foi o suficiente para colocar aquele camarada no chão, cortar o pescoço dele depois. Aí você fala: Davi era bom? Sim, Davi era bom na pedra, sim. Mas só que Deus fez questão de a unção que estava sobre ele acertar bem na onde precisava, porque ele não podia errar. E a unção é para isso. A unção é para fazer a diferença, amém? Isso aí. Então você vai ver, alguém ungido da parte de Deus, aonde ele chega, os demônios têm que sair. O demônio pode até querer fazer gracinha, mas tem que sair. Porque a unção de Deus, ela sempre será maior. Então, agora, Samuel precisava de cumprir a missão da parte de Deus. E aí, justamente, como aconteceu essa unção, que ela traz para nós algumas lições importantes. Eu costumo mostrar que essa unção que Davi recebeu, é uma unção que ela vem com honras. Por quê? Porque quando você vai ler o texto de 1 Samuel capítulo 16, você vai ver que todos os filhos de Jessé estavam lá. Todos. E aí, de repente, o profeta manda passar os filhos. Passa o primeiro, passa o segundo, passa os filhos. Você acabaram os teus filhos? Assim, falta um menor. Ele usa essa expressão, falta um menor. Onde ele está? Aí ele está lá no campo, trabalhando, não foi nem convidado. O pai deve ter pensado assim: é o menorzinho, deve ser o mais simplesinho, né? Só sabe mexer com as ovelhas lá, cuidar das ovelhinhas, né? Deve ser o mais simples. O menino não foi chamado. E era o menor. E aí, justamente, a ordem do profeta foi: manda chamá-lo, ninguém se assenta à mesa enquanto o menino chegar. E de repente, aparece o rapazinho lá. Imagina só que, não sei se deu tempo, aqui eu posso, conjecturar, se deu tempo dele ir lá, tomar um banho, se arrumar, vestir uma roupa chique, não sei se deu. De repente chega lá um menino, então a festa, o banquete, porque Samuel era o líder da nação, representava a nação, como profeta, falava da parte de Deus, e sacerdote, e Deus havia rejeitado o rei. Ele era o homem que tinha palavra, que tinha autoridade para ungir quem Deus mandasse. E aí, de repente, chega lá um menino, imagina só assim, né? Tem gente que é escabriado, né? Imagina ele chegando assim, sem saber o que está acontecendo, né? Ele entra. Aí Deus vira para o profeta e fala assim: é esse mesmo, pode ungir. E é interessante que a Bíblia faz questão de mostrar aqui que a unção foi feita no meio dos seus irmãos. Todos os seus irmãos já haviam passado diante do profeta. O Senhor falou: não é esse não. Passou, não é esse não. E aí ele recebe a unção no meio dos seus irmãos. O profeta pega o chifre de azeite e derrama. E declara que o Senhor hoje está te ungindo como rei da nação de Israel. E aqui eu gosto de te mostrar algo interessante, que essa unção feita por alguém que era honrado, autoridade, profeta, não era necessariamente conhecer, porque foi Deus que mandou. Era a vontade de Deus. E Deus honra Davi no meio de seus irmãos. E aqui uma lição para nós. Porque os primeiros a honrar e reconhecer tem que ser os da casa. Amém, amado? Quando Deus levantar alguém aqui, primeira coisa que você faz, você honra. Eu aprendi isso. Às vezes tem pessoas que demoram a reconhecer quem Deus está levantando. Quando eu digo isso, existe um princípio estabelecido por Deus. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. José.
Quando José começou a sonhar, aí os irmãos pegaram, falaram assim, o sonhador aí, ó. Deve estar comendo muito tropeiro, né? Já comeu demais de noite, está sonhando. E começaram a brincar com o menino. E chegaram a vender. Só que eles não tinham noção de que Deus tinha um propósito na vida dele em outra nação. Agora eles vão reconhecer o irmão. É o sonhador, vão vender ele, jogar na cisterna. Agora um dia chegaram na nação, lá no Egito, todo empoeirado. E José está lá. Era fora o rei, ia falar presidente, fora o rei, ele era o homem que governava o Egito. E agora tiveram que prestar continência para o menino. Então, quando Deus estiver levantando alguém, que você seja o primeiro a estar honrando, amém, amado? Você tem que se sentir assim, feliz, tá? Aí não fazer igual alguns fazem assim, fulano de tal, por que não sou eu? Né? Eu lembro do meu pai, eu gosto de usar o exemplo do meu pai. Meu pai, quando saía das reuniões de presbitério, saía triste, falava assim, poxa, por que eu não fui consagrado, né? Eu tenho teologia, sou formado, sou isso. Só que Deus levanta o que Ele quer. Então vamos aplicar para nós irmos para a segunda unção. Muitos querem ser honrados, mas às vezes também não honra a Deus. Então a primeira coisa, pastor, eu quero muito ser honrado. Primeiro começa a honrar o Senhor. Eu sempre quando adoro o Senhor, eu não só gosto de adorá-lo, mas eu gosto de deixar bem claro que eu estou honrando o Senhor também como o meu rei, como o meu Senhor. Outra coisa também, honrar a sua igreja. Porque tem gente que às vezes quando ela vem numa reunião, ou seja, se dizima, oferta ou usa o talento que tem o dom, ela acha que está fazendo um favor. Eu já vi gente falar assim, se eu sair da igreja eu quero ver. Um dia eu vi a pessoa falar isso. Se eu sair daquela igreja eu quero ver o povo que ora, o povo que... Eu sempre costumo dizer, essa igreja é de quem ela é? Do Senhor. Então se amanhã eu for ir embora, um exemplo, né? Ela vai continuar, porque ela é do Senhor, não é minha. A igreja é do Senhor. Se você for amanhã, ela é do Senhor, continua sendo do Senhor. Então você pode observar, desse tempo que nós estamos aqui, quantas pessoas que passaram? A igreja continua, porque a igreja é do Senhor. Amém, amado? Quem está entendendo? Honrar a Deus, sua igreja, honrar seus pais. Honra seus pais. Eu aprendi, depois de tudo que eu passei, eu aprendi ainda a honrar meu pai. Tudo que eu passei. Honre seus filhos também. Honre seus maridos. Honra a sua esposa. Passou como? Às vezes tem pessoas que falam assim, nossa, casei com fulano de tal, sangue de Jesus tem poder. Aí faz a brincadeira com a Adriana, faz, né? Se tivesse, como é que a pessoa fala assim, tem 30 anos de casado, se estivesse preso já estava livre, né? Já estava solto já. Aí tem gente que vive assim. Só o sangue de Jesus. E aguentar essa. Aí depois do dia que separa, fica querendo se matar. Interessante. Então, honre também seus pastores. Eu até hoje, para você ter ideia, tem pessoas que me procuram para pedir perdão, para consertar. Então eu aprendi uma coisa, que sobre perdão, se eu posso fazer hoje, agora, faço logo. Amém, amado? Honre! Da mesma forma, eu também como pastores, eu tenho que honrar minhas ovelhas. Não importa se é grande, se é pequenininho. Por exemplo, eu amo as criancinhas da igreja. Passo abraço, brinco com elas, curto as crianças. Eu amo, por quê? Não vou só honrar os pais, mas as crianças também. Honre também seus patrões. Porque às vezes quando o patrão está perto, senhor, chegou, como é que está, vossa excelência. Tem gente que já falta falar, vossa santidade. Aí o patrão chega e fala assim, enrolado, isso não paga nem a pau. Estou doido para ganhar aumento aqui, o cara não dá. Desse jeito. Aí quando o cara chegou. Aí todo mundo já dá o sinal já no zap e fala, ó, chegou, hein? Fica atento, vigia. Professores também.
Esses dias eu estava ouvindo uma criancinha que mandou para Marta, né, conversando, mandando uma mensagenzinha para ela, tá chorando, porque ela não vai ser mais professora, né, dela. Fiquei ouvindo, falei, gente. Aí eu me lembrei quando eu era criancinha, há pouco tempo atrás. Da minha professorinha, fiquei lembrando, falei assim, que legal, né? Pouco tempo, gente, que isso? Então honre os professores que Deus colocou para abençoar a sua vida, fazer diferença, as autoridades da mesma forma. Quem está entendendo, amém, amado? Então Davi recebeu a unção para reinar. Agora, como que aconteceu a segunda unção? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Deus me levantou, me ungiu, e agora já tem na verdade, uma cadeira bem grandona, um trono já para ele, já uma coroa. A gente pensa que é assim. Deus falou que vai te levantar, e você acha assim, então acabou. Daí no outro dia você começa já a passar pelas pessoas assim, ó. Boa noite, amém. Glória a Deus. Show. Amém. Davi recebeu a unção, voltou para onde de novo? Vira para o seu irmão, diz para ele assim, que eles falam comigo, que eu falei, me chama, em vez de chamar de pastor, me chama de pasto. Foi para o pasto. Eu escutei eles falam assim, ei, pasto. Eu falo, não, é pastor. Pasto é outra coisa. Mas eles chamam mesmo. Davi recebeu a unção e foi para onde de novo? Para o pasto. Porque tinha o tempo certo dele estar assumindo, porque Deus havia rejeitado o rei, mas Deus não havia destronado ele ainda. E aí, de repente, Deus começa a trabalhar para colocar justamente Davi aonde ele queria. E aí você precisa entender as chamadas conexões de Deus, amém? Vira para o seu vizinho e fala, conexões de Deus. Deus, quando quer te abençoar, a primeira coisa que Deus faz, Deus coloca pessoas abençoadas na sua vida. Amém? E o diabo, quando quer atazanar a sua vida, começa colocando gente errada na sua vida. É comum encontrar pessoas que falam assim, pastor, fulano de tal passou na minha vida, acabou com a minha vida. É comum isso acontecer. Esta segunda unção, porque Davi foi lá para o campo, continuou trabalhando, um dia alguém chegou e falou assim, o rei começou a ficar endemoniado, porque o Espírito do Senhor, a Bíblia diz, retirou-se dele. Aí um Espírito da parte do Senhor, enviado da parte do Senhor, atormentava, e ele ficava endemoniado. Aí eles falaram assim, rapaz, tem um menino que toca harpa, quando esse menino toca, chamaram, quem? Davi. Podia falar outro instrumento? Não, justamente o instrumento que ele tocava. E aí, de repente, o rei falou assim, não, deixa esse menino por aqui, quando ficar meio atormentado. Mas agora começou um ciúme, de repente, da parte do rei. Porque falou assim, esse menino, quando ele passava, as mulheres já começaram a falar assim, Davi matou! Saul matou? 1000. Davi, milhares. Bom, deixou ele ciumado. Falou, daqui a pouco esse menino vai tomar o meu lugar. Só que Deus já havia rejeitado. Só que é interessante que chegou o momento, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 2, olha bem como é que o texto começa. Depois disto, Davi perguntou ao Senhor, subirei a alguma cidade de Judá? Respondeu-lhe o Senhor, sobe. Perguntou Davi, para onde? Respondeu o Senhor, para Hebrom. Aí Davi subiu, com a sua família. Aí quando chega o versículo 4, diz assim, então vieram os homens de Judá, e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Eu dou o nome dessa unção, essa unção de reconhecimento. Porque para receber essa unção, tem que estar no lugar certo.
Davi perguntou para o Senhor, aonde eu vou subir? O Senhor falou, só para Judá. A unção vai fazer você mudar de lugar, amém, irmão? Vira para o vizinho do lado e fala assim, a unção vai fazer você mudar de lugar. Agora olha para ele bem sério, na pelota do zóio dele e fala assim, não é de igreja não, tá? Vamos aproveitar o gancho e falar assim, cara, quer ver? Então a unção vai fazer você mudar de lugar. E vai levar você também a outros lugares. E vai atrair as pessoas certas. Quem veio até onde ele estava? Então vieram os homens de Judá e ungiram ali Davi. Aí deixa eu fazer uma pergunta para você. Davi já não tinha recebido a unção para ser rei? Sim ou não? Amém? Faz assim, quem está sabendo disso, amém? Já tinha. Agora, e por que os homens de Judá vieram e ungiram Davi? Aí eu quero explicar isso para você entender bem claro. Porque tem algumas pessoas que falam assim, Deus já me ungiu, não precisa ninguém me reconhecer não. Um dia uma pessoa virou para mim, eu sou pastor. Falei, quem te ungiu? Deus me ungiu. Essa unção chama unção de reconhecimento. Davi era de qual tribo? Alô? Da tribo de Judá. Para receber essa unção, tem que estar no lugar certo, vestir a camisa. Tem que ter uma atitude certa, postura, posição, lealdade, abraçar a visão e dar as caras. Davi chegou para lá e foi, Senhor, para onde eu vou? Vai para lá. Davi chegou lá. Aí de repente os homens, Davi não foi atrás da unção. Você não vai ver aqui no momento a Bíblia dizendo, Davi foi atrás, os homens ungiram. Não. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi. A tribo de Davi reconhece. Então a unção vai mudar você de lugar, vai levar você a outros lugares e vai atrair pessoas certas na sua vida. Amém, amado? Eu sou o tipo da pessoa que eu ando, que eu vou para lá, vou para cá, não sei. Mas só que uma coisa é certa, eu quero estar sempre falando com Deus, no lugar onde o Senhor quer que eu esteja. E tem que ter atitude certa, porque também não adianta estar em um lugar e não ter postura, posição, né? Geralmente é impressionante quando você, quem já serviu tiro de guerra aqui ou já foi, né, militar, temos aqui um irmão que é militar, você já percebeu que para, né, o soldado, ele tem que ter postura? Você não vai ver nenhum soldado assim, né? O soldado está lá, tá, né? Olha com a cara bife séria assim, ele fica até com medo. Eu acho, imagina se o soldado estivesse andando assim. Eles passam. Postura. E se tiver autoridades ainda, eles têm que ainda passar continência para a autoridade. Então, escute isso. Tem que ter uma atitude certa, postura, posição. Está no lugar certo, ter postura, ter posição. E aqui nós vimos da parte de Davi, humildade para ouvir o Senhor e perguntar a Deus. Porque se você pegar o significado da palavra Hebron, união. Davi foi por que lugar? Lugar de união. O nome do lugar, união. Aí os homens vêm e ungem a Davi. Sobre a casa, sobre a sua tribo. Tem gente que nem a família reconhece ele. Me lembro que eu estava em um determinado lugar, numa cidade, quando eu disse que fulano de tal, né, era um pastor, eles chegaram, chamaram mais um, mais dois, vieram para mim e falaram assim, riram da nossa cara. Você está com brincadeira? Com a gente, eu falei, não, estou falando sério. O senhor está falando sério? Eu falei, sim. Então, por isso que é importante levar as coisas de Deus bem sério, amém? Então nós vimos aqui que os primeiros que reconheceram Davi
foram da sua casa. Então, sempre quando Deus levantar alguém, por exemplo, se Deus estiver levantando alguém da sua casa, reconheça, honre. E não só a nível de igreja, a nível de unção, de graça. Às vezes Deus está levantando como empresário, Deus está levantando como um político de autoridade, Deus está levantando alguém. Às vezes a pessoa fala assim, fica quieto, para de falar. Quando eu sei que Deus está me levantando em qualquer lugar, eu abro a boca e falo. Uma vez eu fui participar de uma reunião que era de os representantes da sociedade aqui, e aí tinha que ter 2 líderes evangélicos. Aí escolheram um pastor e escolheram eu. Aí lá tinha um monte de ex-político, tinha um monte de doutores lá. Eu, como estava começando, fiquei quietinho, né? Sentei e fiquei lá, só observando. Participando das reuniões, anotando tudo para ver. Aí um dia uma doutora levantou lá e falou assim, vocês ficam calados, vocês não falam nada. Menino, por que ela fez isso? Eu abri a boca. Falei, você quer ouvir a verdade? Então, abri a boca e falei tudo que eu já estava sabendo. Porque eu não tenho medo de cara feia. Não importa. Um dia que um político me procurou aqui e me ofereceu propina, eu fui lá no gabinete dele e falei assim, eu sou pastor, sou homem de Deus, sou corrupto igual vocês não. Eu não faço parte dessa laia, não. Falei bem assim com ele, porque eu falei assim, eu sirvo a Deus, meu compromisso é com Deus. Amém, amados? Terceira unção. Abra sua Bíblia aí, você já está em 2 Samuel, vai no 2 Samuel, capítulo 5. Primeira unção para reinar, a segunda unção, a sua tribo fez, né, que eu dou o nome da unção de reconhecimento, e vamos ver que a terceira unção, 2 Samuel 5, versículo 1. Começa assim, olha. Todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom. Olha que coisa tremenda. Todas as tribos. Quantas tribos tem Israel? Alô? 12 tribos. 12 tribos vieram até em Hebrom, onde ele estava. O texto deixa bem claro. Ele não foi atrás deles. Eles vieram onde ele estava. Olha o que eles disseram. Somos teus ossos e tua carne. Na tradução ele vem e diz assim, somos o sangue do teu sangue. Ou em outras palavras, nós temos o mesmo sangue, o mesmo espírito, a mesma unidade. Olha bem, acompanha comigo. Aí outra coisa interessante, diz assim, já antes, sendo Saul ainda rei, sobre nós, era tu que saías e entravas com Israel. Aí agora eles fazem uma afirmação da palavra de Deus. E também o Senhor te disse, tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás chefe sobre Israel. Aqui eles estão reconhecendo, as outras tribos agora estão reconhecendo Davi como rei sobre toda a nação. E eles vieram aonde? A Hebrom, lugar de união. Aí olha bem que diz, assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. O que significa aliança? Quem é casado aqui? Faz um sinalzinho assim, quem é casado? Quem é casado? Quem é casado faz assim. Quem tem aliança aí? Quem tem aliança? Oh, glória a Deus, né? O que significa aliança para você? Hã? Eu ouvi uma palavra, compromisso. Que mais outra palavra aí? União, outra palavra. Vínculo. Mais outra palavra? Lealdade. Outra palavra? Não tem como sair mais, fora. Aliança não tem começo e não tem fim. Você pode observar aí. Ó. Pega a aliança e tenta achar o começo dela e o fim dela. Você não acha não. Amém, amado? Não tem mais jeito de sair fora não. Uhul! O rei fez a aliança. E aí eu quero que você entenda. Palavra de rei, não volta atrás. Você pega na Bíblia e vai estudar sobre o período dos reis, os médios persas. Você vai ver, depois que liberava a palavra, não podia mais voltar atrás.
Aí agora Davi fez uma aliança. Aí o que diz a palavra? Essa aliança perante o Senhor. Foi uma aliança, assim, vou fazer aqui uma aliança, que não. Convidaram o Senhor e fizeram uma aliança. E aí diz assim o texto final: eu ungiro a Davi, rei, sobre Israel. Sabe qual é o nome dessa unção que eu dou? A unção de plenitude. Para reinar sobre toda a nação. Agora ele não vai ser sobre Judá, sobre toda a nação. A unção de plenitude. Aí você vai ver depois que diz assim: da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, reinou 40 anos. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre Israel e Judá. Partiu o rei com seus homens para Jerusalém. Outra coisa que interessante, unção de novo, mudou ele de lugar de novo. Muitas vezes a unção vai fazer isso na sua vida, vai mudar você. As pessoas vão olhar e vai ver algo diferente na sua vida. Aí eu quero encerrar mostrando para você que tem gente ainda que diz assim: pastor, eu não preciso de reconhecimento de ninguém não, que foi Deus que me ungiu. Por que esses homens vieram até Davi? Porque eles reconheceram. E a pergunta é: qual é a unção que você precisa? Qual é a unção que você precisa? Cadê os irmãos lá do instrumento? Pode ir para lá. Qual é a unção que você precisa? A Bíblia diz que a unção, ela quebra o jugo. Você vai pegar vários textos, poderia dar vários aqui para você. Diz a Bíblia: aonde Davi ia, Deus lhe dava vitória. Porque a unção estava sobre ele.